você precisa tomar uma decisão importante. Você realmente para ouvir Deus? Ou você só pede para Ele abençoar o que você já decidiu? Você sabe hoje diferenciar passe de pressa, direção de ansiedade? Você sabe reconhecer verdadeiramente quando você está sendo guiado ou quando você está só tentando resolver tudo no braço? No último episódio, a gente fechou a primeira travessia. A gente falou sobre algo que ninguém nunca talvez tenha te ensinado com clareza. Todo homem ele foi criado para cultivar e guardar. Ou seja, ser homem não é só trabalhar, não é só pagar conta, suportar a pressão. Ser homem é você assumir tudo que Deus colocou sobre o seu cuidado. Mas agora vem uma pergunta que poucos homens conseguem responder. Ela é profunda, tá? Já vai se preparando. Como é que um homem sabe o que Deus colocou nas mãos dele? Como é que ele sabe o que ele deve fazer? Como é que ele sabe quando ele tem que agir, quando esperar, quando falar, quando recuar, quando insistir? Como ele sabe? A resposta ela é bem simples. Ela não é comum, mas ela é simples. E poucos homens eles sabem dela. Um homem completo aprende a reconhecer a voz do Pai. É assim que ele consegue saber como, o que Deus colocou na mão dele, como ele tem que agir, como ele tem que esperar, como ele tem que falar. E agora eu quero te falar algo que pode te incomodar bastante. Porque tem muito homem cristão que ora, lê a Bíblia, vai para a igreja, fala de propósito, de chamado, de identidade, mas vive completamente perdido nas suas decisões. E sabe por quê? Porque falar com Deus não significa automaticamente que você aprendeu a ouvir Deus. Tem muito homem que fala sobre Deus, mas não para escutar Deus. De novo, tem muito homem que fala sobre Deus, mas ele não para escutar Deus. Tem muito homem que pede direção, mas ele já decidiu o que ele vai fazer. Tem homem, gente, que ora, mas ele só quer confirmação para aquele que ele já escolheu. Tem homem que chama de fé, o que na verdade, na minha visão, é uma ansiedade disfarçada. É aquele famoso, se Deus quiser vai dar certo. E aí, ele vive no seu próprio braço, no seu próprio esforço, na sua própria força, no seu próprio raciocínio. E ainda depois, esse homem ainda tem coragem de falar assim: ah, não sei por que eu tô cansado, não sei por que tudo fica pesado, não sei por que, cara, é tão complicado, tudo é muito confuso. Aí depois os caras ainda falam uns trem desse. Escuta, escuta. Filho não foi chamado só para obedecer ordens. Filho foi chamado para viver um relacionamento profundo e sincero. Um relacionamento de verdade com Deus, ele tem duas vias, e qualquer outro relacionamento, na verdade. Você fala, mas você também escuta. A maior prova da maturidade espiritual para mim de um homem não é o quanto que você fala de Deus. É o quanto que você é guiado por Ele. É o quanto que você se torna humilde. Jesus, ele nunca viveu, se você reparar, de uma forma independente. E isso aqui é um princípio muito forte. Nas Escrituras é muito claro. Eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Jesus, ele era um homem maduro? Sim. Ele era filho? Sim. Ele era independente? Não. Jesus, ele não ficava correndo atrás de oportunidade, ele não ficava tentando fazer dar certo as coisas, ele não ficava decidindo por pressão. Não. Jesus, ele só vivia por uma direção. A direção que ele escutava do Pai. E isso muda tudo. Se você está acompanhando essa série que a gente está fazendo desde o começo, olha o que você já entendeu. Deixa eu só dar uma recapitulada com você. No primeiro episódio, você viu que o homem moderno estava perdido, ele está incompleto. Depois, a gente viu que os homens eles vivem como órfãos, ficam tentando provar tudo para todo mundo. Depois, os homens eles confundem identidades, eles acham que eles são aquilo que eles constroem. Por fim, você entendeu que o homem ele foi chamado para cultivar e guardar. Mas agora, com essa segunda travessia, a gente entra numa segunda fase. Porque você já até pode saber quem que você é. Você já até pode saber qual que é a sua missão. Mas se você não ouve a voz do Pai, você ainda vive perdido em todas as suas
principais decisões. Imagina comigo, um homem cristão, casado, trabalhador, cara responsável, ora todo dia, lê a Bíblia, posta os versículos no status do WhatsApp, do Instagram, mas quando surge uma decisão importante na vida dele, ele para. Ele não escuta, ele não espera, ele não busca discernimento, ele simplesmente decide pelo impulso. Ele decide por aquilo que ele está sentindo. Ele decide pelo medo, ou ele vai decidir pela pressão, ou ele vai decidir pelo dinheiro, porque esse homem ele não entendeu ainda a sua identidade, ele não fez essa segunda travessia. Então ele vai continuar decidindo, por exemplo, porque ele está cansado, porque ele quer resolver logo, e depois ele ainda tem coragem de falar assim: Deus, abençoa isso aqui. Você percebe? O cara não pede nem direção. Ele só pediu a validação de Deus para algo que ele está fazendo, ou para um sufoco que ele quer que Deus tire a ele. Então tem muito homem que ele não quer ser guiado. Olha que louco. Sim, tem. Tem muito homem que não quer ser guiado. Tem homem que só quer que Deus ele simplesmente só assine embaixo o que ele mesmo já escolheu. Então eu escolho e falo: Deus, assina aqui, abençoa isso aqui. E, gente, de verdade, isso não é ser maduro. Isso ainda é bruxaria gospel. Isso ainda é manipulação espiritual, sabe? Ainda é, gente. Teve uma vez, no ano passado, que eu recebi uma oportunidade muito boa. Era um projeto, assim, que facilmente, sério, poderia gerar mais ou menos uns 100 mil reais para nós, assim, para aqui para casa. O cliente ele queria um resultado muito rápido nesse projeto, que parecia legal, parecia fazer sentido, parecia ser uma excelente oportunidade se você olhar de fora, mas dentro de mim eu escutava uma voz do Espírito Santo que dizia claramente: não. O Espírito Santo não explicou porquê, não deu detalhes, ele só falou não. E eu obedeci. Eu abri mão desse projeto que poderia trazer 100 mil reais. E eu vou te falar a verdade. Até hoje, eu ainda não sei todo o resultado final daquela decisão, os frutos, às vezes, que eu deixei de colher. Mas uma coisa eu sei. Depois de 14 anos andando intimamente com o Espírito Santo, eu aprendi essa lição. Obediência sempre gera um resultado muito melhor do que somente uma oportunidade que não veio direcionada por Deus. Então, às vezes, nem sempre você vê na hora os resultados dessa obediência, nem sempre faz sentido no momento, nem sempre parece algo inteligente, mas eu aprendi algo. Lucro sem direção é só um número. Obediência, sem você ficar raciocinando se você vai ganhar muito ou pouco, isso sim é que é um testemunho de que você realmente está amadurecendo, que você realmente está atravessando. Então, como sempre, eu quero te fazer umas perguntas. Quando você precisa tomar uma decisão importante, você realmente para ouvir Deus? Ou você só pede para Ele abençoar o que você já decidiu? Você sabe hoje diferenciar passe de pressa, direção de ansiedade? Você sabe reconhecer verdadeiramente quando você está sendo guiado ou quando você está só tentando resolver tudo no braço? Qual foi a última vez que você tomou uma decisão porque você percebeu que o Espírito Santo estava te mostrando o outro caminho? Porque tem muito homem dizendo que confia em Deus, mas na prática ainda vive como se estivesse sozinho, sabe? E essa é a segunda travessia, a travessia da voz do Pai que todo homem precisa fazer. A resposta para essas perguntas vem dessa travessia. Porque é essa travessia que você começa a entender uma coisa. Não basta saber que Deus é meu Pai. Você precisa de viver com um filho. E viver como um filho aqui significa ouvir, ter a capacidade, a noção clara que você sabe ouvir a voz de Deus, que você consegue discernir a realidade, se isso é o que está no coração do Pai ou o que não está. Ser filho aqui, viver como filho, significa depender. Deus, eu não sei o que eu faço, preciso da sua ajuda. Eu ainda que eu posso, mas eu não quero. Jesus, ele podia. Ele era Deus, gente. Ele poderia fazer o que ele quisesse.
Mas ele não escolheu depender. E ser filho e viver como filho aqui também traz a noção de obediência. Então o homem ele amadurece quando ele para de só pedir para que Deus ele possa abençoar os projetos e as decisões. O homem ele amadurece quando ele começa a perguntar o seguinte: Pai, qual que é o próximo passo? E essa travessia, uma vez que você começa, isso muda tudo. Porque o homem que ouve a voz de Deus, o homem que ouve a voz de Deus, presta bastante atenção. Ele para de viver na confusão, ele para de viver na pressão, ele para de viver na ansiedade. Sim, ele para. Então, se você chegou até aqui nesse episódio, você já recebeu algumas coisas muito importantes. Você já percebeu que talvez o problema não seja a falta de oração. Talvez o seu problema hoje seja a falta de escutar mais. Você já percebeu até aqui nesse episódio que talvez o que você precise, o problema não está que você está sem direção. Talvez está faltando você ficar mais em silêncio para que você possa ouvir. Você já percebeu que muita coisa que você chama de correria da vida, na verdade, é só um sinal que você ainda não aprendeu a depender, porque você ainda quer resolver tudo, para Deus abençoar e tal. E quando você entende isso, todas essas coisas que a gente está discutindo até aqui, você já não consegue mais viver do mesmo jeito, você não pode mais viver do mesmo jeito. Agora só falta uma coisa depois que você descobriu todas essas coisas: prática. Você precisa fazer. Você precisa começar a agir. E hoje eu quero te desafiar a você fazer algo simples, bem simples, mas promete para mim, vou aplicar tudo aquilo que eu escutar. Eu não invento tanta coisa porque eu sei que a nossa vida está cheia de coisa, mas você tem que praticar, porque senão você nunca vai atravessar. E se você não atravessa, você não se forma, você não se completa. Porque os eventos da sua vida, a sua idade adulta não te forma como um homem não te forma. Então eu preciso que você pratique. Então, nas próximas 24 horas, quero que você faça o seguinte: não toma nenhuma decisão importante no impulso. Não, nenhuma. Se surgir algo importante, sei lá, uma conversa, uma reunião, uma proposta, sabe, alguma coisa, um compromisso, não responde rápido. Simplesmente para. Respira, silencia e faz essa seguinte oração bem simples: Pai, o que o Senhor está me mostrando aqui? O que você quer que eu faça nessa realidade? Qual que é a resposta que você quer que eu dê? Depois disso, por favor, fique em silêncio por alguns minutos. Porque se você perguntou, agora tem que escutar. Sem pressa, sem tentar raciocinar a melhor coisa, sem tentar fabricar a resposta, sem querer ficar controlando. Não, não, tem que ser assim. Só fica ali, disponível, quietinho. E anota o que vier. Quando eu falo anotar, porque às vezes pode ser que a voz de Deus, gente, Deus é multiforme, então pode ser que essa resposta venha de várias formas. Então às vezes você pode escutar uma direção, mas talvez você sinta muita paz. Ou às vezes você sinta um alerta, às vezes você pode sentir um desconforto, às vezes você pode lembrar de alguma coisa que te ajude a decidir, às vezes você pode lembrar de um versículo, uma palavra profética, um sonho que você teve, sabe? Quando você começa a praticar isso, você está começando a atravessar. Porque o homem que ele vive guiado realmente pelo alto, ele não fica reagindo ao que acontece da vida, ele não fica sendo surpreendido, ele não fica reativo, ele simplesmente começa a discernir tudo aquilo que ele precisa de fazer. Então, de novo, eu quero te falar algo que talvez às vezes ninguém nunca tenha te dito desse jeito. Então, escuta isso com o coração bem aberto. Homem que não ouve a voz de Deus sempre vai viver no próprio braço, sempre vai viver uma vida de esforço. Pode até parecer forte, pode até parecer inteligente, pode até parecer maduro, mas no fundo a vida dele ainda continua pesada. Porque força sem a direção do alto vira desgaste. Você ficar no esforço sem você escutar o céu sempre vai gerar uma confusão na sua vida. Então por isso que você precisa escutar tudo que você vai escutar, por isso que você precisa escutar tudo que você escutou até aqui. E talvez você tenha passado anos na sua vida orando, mas você quase nunca para ouvir.
Talvez você esteja acostumado a falar com Deus, mas você ainda não aprendeu o que é viver 100% guiado por Ele. E isso explica muita coisa na sua vida, explica o seu cansaço, as decisões erradas, o porquê tanta coisa parece pesada, por que as pessoas elas avançam e você não. Não basta saber que Deus é seu Pai. Você precisa aprender a reconhecer a voz do seu Pai. E essa é a segunda travessia. E ela muda tudo. Porque o homem que ele ouve Deus, ele não vive mais refém da pressa. Não vive. E no próximo episódio eu quero te mostrar algo ainda mais prático dentro dessa questão da segunda travessia. Porque a pergunta que muitos homens possuem, eu já escutei ela demais, é a seguinte, tipo assim, tá, mas como é que eu sei que é Deus falando mesmo? Como é que Deus fala? É audível e tal? Como é que discerne a voz de Deus? Como é que eu confundo a voz de Deus com a minha, não confundo com a minha emoção? Como é que eu posso confundir isso? Não confundir com o medo que eu estou sentindo? Como eu não confundo? Sabe? Como eu sei que eu não estou inventando uma direção? E é exatamente isso que a gente vai falar no próximo episódio. Beleza? Então, é isso. Esse é o nosso episódio de hoje. Pratique, compartilhe também, curta também e na próxima a gente continua. Até mais.